Esse é o canal Conhecendo a Bíblia. A gente está dando sequência aos vídeos Milagres de Jesus e hoje eu quero fazer uma coisa diferente com vocês. Hoje eu vou falar de um milagre muito especial que aconteceu na minha vida. Um milagre de Jesus na minha vida. Aí você pode dizer, como assim um milagre nos dias de hoje? Mas você não é de uma igreja tradicional? Sim, eu sou de uma igreja tradicional que crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que quando necessita da ajuda dele extraordinária, ele faz, né? Lembra que eu falei da fé? A gente precisa ter fé. Jesus realiza milagres ainda nos dias de hoje. Jesus faz aquilo que é necessário. Independente de você crer ou não, é importante que a gente creia, mas independente da sua crença, Jesus continua fazendo milagres. Então eu quero contar esse milagre que aconteceu na minha vida, para passar para vocês que Jesus ainda realiza milagres nos dias de hoje e que você precisa sim ter fé, entregar a sua vida na mão dele para que ele haja, né? Então eu vou contar para vocês a história. Uma das histórias que aconteceu durante um período da minha vida. Foi um período em que minha filha caçula, eu tenho 4 filhos, né? O mais velho é especial, aí eu tenho mais 2 depois dele e a minha filha é caçula. E foi ela que sofreu um acidente, né? Ela estava saindo da escola, no atravessar a rua no descer do ônibus para atravessar a rua para entrar em casa, ela passou pela frente do ônibus e um carro estava vindo, ela não viu, meu filho gritou ela voltou, só que nessa volta o retrovisor do carro, que estava em alta velocidade, pegou na alça da mochila dela, jogou ela para cima e ela caiu com a cabeça no chão e partiu. O crânio dela abriu e o cérebro dela inchou e ficou para fora. Então, ela foi internada, ficou na UTI por um bom tempo. Eu fiquei com ela lá, né? Eu até no momento eu estava trabalhando, nessa época eu era diarista, fazia faxinas, né? E como eu era diarista e fazia faxina, eu recebia por dia, né? Se eu não trabalhasse, eu não teria dinheiro. E eu fiquei, irmãos, muito tempo com essa menina internada e eu junta. E mesmo assim Deus supriu as nossas necessidades, Ele multiplicou, né? Assim como Ele fez com pão e peixes, Ele multiplicou. Nós sobrevivemos da graça de Deus por um longo período da nossa vida e da misericórdia das pessoas que estavam à nossa volta, né? Então, essa passagem da minha vida ela é muito interessante. O primeiro milagre é a vida da minha filha, que os médicos disseram que ela não viveria e que se ela vivesse, ela ficaria com sequelas gravíssimas, né? E foi uma coisa que não aconteceu, irmãos. A minha filha, além de sobreviver, ela ainda veio a melhorar e a melhora dela foi completa, né? A minha filha é normal hoje, não tem problema nenhum, não ficou com sequela, pelo menos visível. Se ela ficou, a gente não viu, né? Mas assim, ela não ficou, né? Tirando as brincadeiras de lado, ela não ficou com nenhuma sequela. Mas num determinado tempo, num momento desse tempo em que ela ficou internada, os médicos me pediram para ir para minha casa e pegar shampoo e condicionador para lavar o cabelo dela e tirar aquele sangue, né? Porque sangrou bastante, então o cabelo dela era comprido até a bunda, bem liso e comprido, e os coágulos de sangue grudaram, formando aquelas pelotas assim no cabelo, então não dava para pentear, e também aquilo lá prejudicava a ferida, né? Era sujo, e eles já tinham lavado algumas vezes e não conseguiram tirar. Então o médico veio e me disse que era para eu ir buscar em casa shampoo, condicionador e tentar lavar, e se eu não conseguisse tirar aquele sangue, porque a cabeça dela estava aberta, né? Aí eles raspariam a cabeça dela e eu não queria que ela acordasse com a cabeça raspada, né? Seria muito triste para ela, além de tudo ainda acordar sem o cabelo, mesmo a gente sabendo que cresce, era uma coisa que eu não queria. E aí começaram os meus problemas. Primeiro, eu não estava trabalhando, eu não tinha dinheiro para ir e voltar, né? De ônibus de lá. Buscar, se eu fosse para minha casa buscar shampoo e condicionador, provavelmente não tivesse mais, né? Porque a gente
vivia numa situação assim que vendia o almoço para comprar a janta, né? E a nossa situação era precária, não faltava nada, irmãos. Deus nunca deixou faltar nada. Porém, era escasso, né? Era contadinho, assim, se você gastasse mais aqui, faltava ali, né? Então a gente vivia regradamente, mas sobrevivia, graças a Deus, tranquilamente, assim, não faltava nada de básico. A gente nunca passou fome, nem frio, nem ficou sem casa, sem teto, nunca aconteceu isso, não chegou a esse extremo. Mas a gente passou dificuldade, sim, e Cristo fala que a gente vai passar, que no mundo a gente vai ter aflição, e vai ter mesmo, irmãos. A gente não pode achar que a partir do momento que você é cristão, sua vida vai ser maravilhosa, porque é uma ilusão. Não é assim, a nossa vida não é aqui, né? Aqui é passageiro, a gente é forasteiro aqui, nossa vida é a vida eterna, né? Então a gente está aguardando essa vida. Mas voltando ao caso, né? Eu consegui um vale transporte, naquele tempo era aqueles vales transportes de moedinha lá na assistência social. Eu consegui esse vale transporte e com ele eu fui para minha casa. Quando eu cheguei lá estavam os meus 3 filhos, né? Esperando, querendo saber notícias da irmã. E a gente não tinha notícias, as notícias não eram boas, ela não acordava, ela continuou no coma por um bom tempo, a cabeça dela não estava fechando, o cérebro ainda estava para fora, precisava esperar o cérebro diminuir, voltar ao normal para daí fechar aquele corte, eu precisava levar o shampoo. Mas aí tinha outro problema, como é que eu ia de volta lá se eu ganhei só um vale transporte, né? Mas eu tinha aquele filho, né? Eu tenho aquele filho que é especial e ele tinha carteirinha de isento e era para 2 pessoas. E ele não podia entrar, né? A idade deles não permitia que eles entrassem lá no hospital. Mesmo assim, eu chamei o meu outro filho, que é o segundo filho, peguei a carteirinha desse meu filho, que era especial, e com o outro filho eu fui, né? Com a carteirinha dele, para visitar o meu filho, a minha filha lá no hospital e levar o shampoo. Então, quando eu cheguei no banheiro, pessoal, tinha um dedinho de shampoo e um dedinho de condicionador. Era só o que tinha dentro. Aí a filha de uma vizinha resolveu que ela ia também e nós fomos. Eu, o meu filho Wesley e a Fernanda, que era a filha da vizinha, nós fomos para o Hospital do Cajuru, lá em Curitiba. Quem conhece, né? Eu moro aqui, não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas eu sou de Curitiba, agora eu moro em Pinhais, mas na época eu morava em Curitiba, eu morava no Ferraria, que é Campo Largo, que é da região metropolitana de Curitiba, e ela foi internada no Cajuru. E para ir para lá, a gente usou o Ligeirão, que é um ônibus vermelho articulado, né? Eu não lembro se era articulado ou biarticulado, mas eu acho que era um ônibus articulado que a gente foi. E então, o articulado são 2 ônibus em um, né? Ele tem uma sanfona no meio ali, e o biarticulado são 2 sanfonas e 3 ônibus, um grudadinho no outro. Eu não me lembro se era 2 ou 3, mas eu acredito que era articulado, tá? A gente entrou nesse ônibus e sentou lá no último banco. E a gente ficou sentada nesse último banco, a Fernanda no de lá, o Wesley no do meio e eu no de cá, e eu bem no do meio, onde dava o corredor. Eu estava bem no corredor. Enquanto a gente estava sentado ali, eu com a sacolinha, com o restinho do shampoo, o restinho do condicionador, o meu filho com o cartão de isento na mão para ele poder ir e vir, né? Porque eu ficaria no hospital e ele ia voltar sozinho. E ele era novo na época, acredito que a Brenda tinha 8, então ele tinha uns 12, 13 anos nessa época. Mas ele já sabia andar pela cidade lá, né? Então ele ia comigo e saberia voltar. E a Fernanda estava com ele. Nisso, pessoal, entrou um ladrão dentro do ônibus. E esse ladrão veio assaltando, ele passou pela roleta, que tinha uma roleta com um cobrador, e ele veio assaltando as pessoas dentro do ônibus, e agressivo, batendo, empurrando, sabe, muito agressivo. E eu lembro que o Wesley segurou na minha mão e apertou bem forte, falou: mamãe do céu. Daí eu disse: fica tranquilo, filho, ore. Porque uma mulher pediu para ele se ela podia pegar a chave na bolsa, e ele deu um tapa nela e disse que não ia pegar chave nenhuma, e pegou a bolsa dela e foi pegando tudo de todo mundo. Do nosso lado,
Então tava a Fernanda, o Wesley e eu, e do nosso lado tinha um rapaz. Estávamos nós três, um banco vazio e esse rapaz. E esse menino veio assaltando o ônibus inteiro, assaltou um, assaltou outro, assaltou outro, assaltou outro, e eu disse pro Wesley, ore. Porque se ele bateu nela com a bolsa, porque ela queria uma chave, ele vai matar a gente, porque nós não temos nada. Nós não temos dinheiro, a gente não tem vale transporte, a gente não tem nada para oferecer para ele. Então ore para Deus ter misericórdia da gente e que ele não faça nada de ruim para nós. E fique sentado aí. Eu estava no meio, então de qualquer forma eu estaria protegendo eles, porque eu não deixaria ele entrar onde o menino estava, né? Mas era um risco, né? A minha filha lá no hospital, era uma situação muito ruim, então a gente começou a orar. Irmãos, de verdade, esse menino veio assaltando, ele assaltou todas as pessoas que estavam dentro do ônibus. Inclusive o rapaz que estava do nosso lado, ele foi bem agressivo. O rapaz, ele queria pegar o relógio do pulso do rapaz. O rapaz dizia para ele: não, moço, não leva esse relógio não, se foi minha esposa que me deu. Esse relógio, ele significa muito para mim. E o rapaz começou a puxar, empurrou ele e pegou esse relógio. E ele olhou, eu tava no meio, pessoal, eu tava bem no meio. Para pegar o relógio do rapaz, ele passou por mim. E ele olhou para nós como se ele não estivesse vendo a gente, ele olhou através de nós. E a gente ficou mudo ali, orando, pedindo para Deus ter misericórdia, ter misericórdia, ter misericórdia. E Deus cegou esse rapaz. Ele não viu nem eu, nem meu filho e nem a Fernanda, ele não viu, porque conforme ele olhou para nós, a gente viu que ele olhou através de nós, ele não olhou para nenhum de nós, não bateu o olho na gente, a gente percebeu que ele não viu a gente. Então ele assaltou o rapaz lá, e aí o motorista abriu a porta quando chegou no tubo, e ele saiu desse tubo e desceu do ônibus e seguiu em frente, né? E nós ficamos, então a gente olhou um para o outro, começamos a chorar e o meu filho disse: ele não viu a gente. E realmente, irmãos, ele não viu, Deus cegou. Esse é o Jesus a que eu sirvo, aquele que pode todas as coisas e realiza todas as coisas, é o nosso Deus do impossível. E ele sabia que a minha filha estava lá, que ela precisava que a gente chegasse lá, que eu não poderia passar por nada. Ali o meu filho já estava complexado com tudo que tinha acontecido e isso seria mais uma coisa para a gente sofrer. Então Deus não permitiu que isso acontecesse e Ele livrou a gente disso. Nós clamamos e Deus nos ouviu. E Jesus realizou esse milagre na minha vida, não só este, mas esse foi um milagre visível. Todas as pessoas que estavam dentro do ônibus viram que Jesus agiu em prol a mim, o meu filho e a Fernanda, e não permitiu que aquele moço nos enxergasse ou fizesse nada de mal, nem para mim, nem para nenhum deles. Então esse é o Jesus que nós servimos. Então eu estou contando essa história para vocês só para mostrar que Jesus é o mesmo e que Ele fazia milagres lá no passado e que Ele faz milagres hoje, se você crer. Irmãos, você precisa crer. Jesus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode modificar a sua história. Ele pode converter o seu coração. É nesse Jesus que eu acredito. E é esse o Jesus dos milagres que estão aqui e aqui. Muito obrigado, irmãos. Tenham um bom dia e até o próximo vídeo.